Recebam o meu abraço afetuoso, né? Agradecer a todos os que estão presentes conosco, fiquem super à vontade. E como o Fred bem introduziu o tema, né, é basilar e ainda hoje tão pouco praticado. Alguns de nós, inclusive, questionamos caridade e amor ao próximo de novo. Tema tão debatido, mas tão pouco experimentado na nossa vida prática. E tão essencial para os nossos dias, para todos os momentos, né? Seja no mundo material, seja no mundo espiritual. O quanto que Jesus nos ensinou que o próximo é aquele que nós colocamos no lugar do mais próximo. O próximo somos nós que fazemos quando nos colocamos a serviço do outro. Em qualquer seara, na família, na profissão, quando a gente está andando na rua, né, meio que assim, né, alheio às nossas próprias tarefas e deveres, aí é que a gente vê a caridade sendo praticada de uma forma tão espontânea. Então, as nossas referências de hoje, meus amigos, para as nossas reflexões, basicamente o Livro dos Espíritos, parte terceira das Leis Morais, especialmente o capítulo de número 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, questões 886 a 889, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Caridade e amor ao próximo é um tema que vem antes de Jesus. Alguns acreditam que esse lema foi trazido primeiramente pelo Cristo, mas como ele não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, nós encontramos essa rogativa, esse mandamento, desde o livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 17 a 21. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nesse momento em que a lei judaica é apresentada aos israelitas como mandamento sagrado e exercício da lei de Deus acima de todas as coisas, havia uma convicção singular, afeita à cultura da época, que o próximo era o irmão de casta, aquele nascido com as mesmas regalias, que também tinha a crença no Deus único, monoteísta, e que, portanto, o diferente, aquele que tinha uma religião, uma convicção diversa da minha, que tinha uma posição social distante, provavelmente não seria tão próximo assim. Mas essa ideia foi sendo desconstruída com o passar do tempo. Mas desde o Antigo Testamento, nós vemos o cuidado presente nas leis divinas de sempre nos preservar em primeiro lugar, para que nós não cometêssemos atrocidades contra o outro e contra o Pai, e respeitássemos mutualmente uns aos outros, dando a cada um o direito e a liberdade das suas próprias convicções, honrando e respeitando as suas conquistas, e não desejando nada que não fosse conquistado pelo nosso próprio esforço, como a nos lembrar que aquilo que nós quisermos realizar poderemos, se tivermos vontade firme. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, nós temos expressamente o mandamento do amor ao próximo como a si mesmo. Diz a letra sagrada: não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim diz Yahvé. E isso ainda hoje é motivo de questionamento, de dificuldade de exemplificação por parte de nós, cristãos espíritas. O fato da vingança e os seus ardis, as suas sutilezas, que se imiscuem mesmo em assuntos de virtude. Quando ofendidos, ao invés de repetirmos Jesus de dar a outra face, dar uma segunda chance, seguir com as nossas tarefas, com o nosso bom coração e bons propósitos, indo adiante, esquecendo e perdoando as ofensas, na verdade arquitetamos que o pior aconteça àquele que nos ofendeu, guardando rancor e mágoas. Veja que ainda temos dificuldade de praticar, inclusive aquilo que está presente no Antigo Testamento.
E como se não bastasse, as dificuldades já naturais de viver esse amor ao próximo como a si mesmo, inclusive porque, como o Fred lembrou, né, o nosso próximo mais próximo somos nós, com quem convivemos diuturnamente, de quem não podemos nos livrar. Grande dificuldade da caridade e amor ao próximo diz respeito também a uma dificuldade de auto-amor, de auto-perdão, de aceitação das próprias sombras, das próprias dificuldades, de paciência para com o nosso tempo, da nutrição de diversos complexos, como o complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de culpa, que nos afasta desse ideal, que nós só conseguimos vencer com a exemplificação diária. Então, como se não bastassem as dificuldades naturais, vem Jesus no Sermão da Montanha e adiciona um plus, como se a gente pudesse considerar uma faixa bônus à lei de caridade e amor ao próximo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 44, Jesus relembra a tradição oral da lei. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então aqui Jesus faz questão de deixar bem claro uma tradição já existente do judaísmo. Eu, porém, vos digo, e a partir de agora ele adiciona um mandamento novo: amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, que vos caluniam. Aqui Jesus, com a sua argúcia psicológica exemplar, nos mostra que na verdade nós não temos essencialmente inimigos declarados, mas muitas vezes fazemos do nosso próximo, principalmente aqueles mais próximos, porque nós só podemos odiar aqueles a quem amamos, os nossos maiores inimigos. Quando na verdade, e o espírito Joana de Ângeles explica isso na sua série psicológica, aqueles que nós chamamos inimigos quase sempre são os que nos contrariam, são os que falam duras verdades, são os que nos confrontam, são os que nos colocam diante de situações bastante desconcertantes, fora da nossa zona de conforto, sobre os quais nós projetamos os nossos inimigos internos. Entendendo todos esses meandros da psicologia humana, Jesus coloca o amor aos inimigos como uma extensão da caridade e amor ao próximo, justamente entendendo que se nós não acolhermos esse lado tão reprimido, tão recalcado, que nós queremos colocar debaixo do tapete, nenhum avanço em termos de lei de amor nós poderemos empreender e testemunhar. Mas, de fato, é no encontro de Jesus com um doutor da lei, Mateus capítulo 22, 36 a 40, que a gente tem uma espécie de síntese, né, por parte do Cristo sobre o cumprimento total, em completude, da lei de amor e a síntese de toda a lei e os profetas. Quando a gente faz referência à lei e os profetas, a gente está falando de toda a tradição contida lá na Torá. Então o doutor da lei se acerca do Cristo e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? Aquele que a gente não pode passar por essa vida sem se estimular a cumprir. E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui a gente já pode fazer uma pausa, né? Será que a gente já ama o nosso Senhor Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito? Será que a gente entende as pequenas correções que o Pai nos aplica com o objetivo de nos educar emocionalmente, de fazer com que a gente amadureça psicologicamente? Será que a gente entende os flagelos destruidores, as catástrofes, esse celeiro de violência, de insensatez que pulula na nossa sociedade? Será que nós nos colocamos como agentes transformadores, como archotes luminosos, dando a nossa participação construtiva na formação dessa sociedade que nós integramos? Porque isso é amar a Deus acima de todas as coisas, é ter reconhecimento e gratidão pela oportunidade ímpar de estarmos aqui reencarnados num planeta de provas e expiações, enfrentando uma pandemia de proporções mundiais antes nunca vistas.
e tendo a oportunidade de testemunhar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa coragem, a nossa resiliência em tempos tão tumultuados, quando a gente olha pela janela, olha nas redes sociais, olha na internet e vê tantas pessoas desesperadas. Mas nós temos o Pai, nós temos o conhecimento da verdade divina. Nós sabemos que a lei é de amor e não podemos equacionar todas as situações que nós estamos vivendo como contrárias a um Pai que seja soberanamente justo e bom. Portanto, há de haver outra explicação e ela tem que estar relacionada com o nosso processo de aprimoramento. Então, blasfemar, vingar-se, culpabilizar, eximir-se das suas responsabilidades, de fato, não era amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus continua complementando a sua fala. O segundo mandamento é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se nós compulsamos o Antigo Testamento e não entendemos uma linha sequer, fique com essas duas linhas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O nosso próximo mais próximo e também o próximo mais distante. O próximo que a gente acha que não é tão próximo porque não compactua com as nossas opiniões, não age com o seu comportamento de acordo com as nossas convicções. Faz coisas à revelia do que prega a justiça humana, tão imperfeita, né? E não obstante tão importante para regular as nossas relações. O próximo que passa por uma dor desconhecida por mim, mas que através de um movimento de empatia eu posso me colocar no lugar dele. Um próximo que assassina, um próximo criminoso, um próximo que rouba, que dilapida inclusive os meus bens. Um próximo que me fere de morte, mesmo que não tenha empunhado uma faca ou uma outra arma para mim, mas que profere palavras que têm um teor de injúria, de calúnia, de difamação. Um próximo que me desconhece. E que por mais que eu não concorde com as ações desse próximo, eu posso tentar amá-lo. Mas como é possível amar alguém que suscita em nós sentimentos tão menos nobres, compreendendo que aquela é a possibilidade que ele tem nesse momento, porque a gente só dá aquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente tem, aquilo que já é nosso, em termos de virtudes, em termos de qualidades morais. E que se este próximo não tem a possibilidade ainda de exemplificar esse amor, eu começo por exemplificar. Talvez esse seja o testemunho mais grave e mais importante dos cristãos. Dar o primeiro passo. Perseverar enquanto outros desistem. Continuar mais um pouco, dando um pouco mais de si mesmos. Mas, de fato, caridade e amor ao próximo fica muito mais claro quando Jesus narra a parábola do bom samaritano, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículos 25 a 37. Um homem que desce, né, de Jerusalém para Jericó, e que Jesus começa a contar essa parábola por conta de um doutor da lei que lhe pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? E responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: faze isto e viverás. E tentando desconcertá-lo, o doutor da lei lhe pergunta: mas quem é o meu próximo? E para explicar, Jesus narra a parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó e é assaltado, largado semi-morto no meio da estrada por alguns assaltantes. Aproxima-se um certo sacerdote que descia pelo caminho e, ao vê-lo, passa pelo lado oposto. De forma semelhante também um levita, até que chega um samaritano que se compadeceu daquele homem caído no chão e, se aproximando, tratou dos seus ferimentos com unguento. E após colocá-lo sobre o seu animal, leva até uma hospedaria e pede que o hospedeiro cuide dele, que no retorno do seu trabalho o pagará por todo esse benefício. E aí Jesus, depois de narrar a parábola, volta-se ao doutor da lei e pergunta:
Qual destes três parece-te ter tornado o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha a sabedoria da pergunta de Jesus. Qual destes três parece-te ter se tornado? O que significa que estar próximo é muito mais relevante do que ser próximo. A capacidade de nós nos colocarmos pela misericórdia, pela piedade, pela sensibilidade no lugar do outro, nos aproxima dele. É um movimento da alma, um ímpeto do coração, como todo gesto de caridade sincera. E o doutor da lei, para não confessar e nem proferir o nome samaritano, causa de dissidência entre judeus e samaritanos, diz: aquele que praticou misericórdia para com o que estava caído no chão. Então Jesus arremata: vai e faze do mesmo modo. Observe a segunda sabedoria de Jesus ao narrar essa parábola, porque ao contar, por um instante nós nos colocamos na figura do interlocutor e nos lançamos na condição do caído no chão. Muitas vezes, para nós, é relativamente fácil separar algumas roupas, alguns alimentos para doar aos menos afortunados. E a gente faz isso até com generosidade, né? Nos sentindo bem, achando que nós estamos fazendo um bom papel, nos sentindo samaritanos. Mas quando estamos na posição de necessitados, raras vezes nós conseguimos ter humildade suficiente para estender as nossas mãos e pedirmos ajuda e aceitá-la. Essa parábola tem uma série de interpretações. A mais comum delas é nós sairmos nomeando os assaltantes, os sacerdotes, os levitas e hospedeiros. Em tempos de WhatsApp não é incomum a gente mandar essa parábola pelo zap de alguém e dizer: ó, preste atenção aí no sacerdote, viu? Cuidado como você anda. Mas talvez essa seja a análise mais superficial e apressada, que nos leve a cometer os velhos equívocos tão próprios dos fariseus orgulhosos e hipócritas. Num segundo momento, quando a gente se detém nessa parábola de modo mais reflexivo e mais sincero em relação à nossa própria autocrítica, nós podemos nos identificar com todos os personagens da parábola, em diversos momentos da nossa existência. Vamos fazer esse exercício? Quantas vezes nós nos colocamos na posição dos assaltantes? Que isso, Patrícia? Está me chamando de criminoso, de criminosa? Não estou querendo acusar ninguém. Mas Emmanuel, querido benfeitor espiritual, diz que todos nós somos criminosos, cujos crimes ainda não foram descobertos. Quantos de nós não nos colocamos na posição de assaltantes quando desperdiçamos o tempo chamado hoje para fazer o bem? Quando perdemos a oportunidade que não será repetida? Estamos furtando o Senhor. Porque nós viemos para essa vida, fizemos um planejamento reencarnatório e pedimos, muitas vezes de joelhos, implorando por essa oportunidade de estar aqui, no meio da pandemia mesmo. Os nossos mentores espirituais, anjos de guarda, espíritos protetores, como diz Kardec, funcionaram não raras vezes como nossos advogados de defesa. Tá vendo essa aí? Coitada, tão atrapalhada, tadinha, mas dá mais uma chance para ela. Vai ser oradora espírita, obrigada a estudar todo dia o Evangelho, ela vai sair melhor dessa existência. Dá uma chance dela voltar, mesmo que ela bata a cabeça um pouco, mas ela vai melhorar. E assim acontece com todos nós. Então, se a gente perde a oportunidade de testemunhar as nossas boas obras, olha que furto ao Senhor nós estamos fazendo. Quantos de nós também não nos colocamos na condição de sacerdote, quando dormimos sobre a possibilidade de fazer o melhor, mesmo tendo recursos para isso? Hoje não, amanhã, adiando o bem que nós poderíamos realizar hoje, desaproveitando o tempo. É análogo ao sacerdote que muda de calçada, querendo não ver, não enfrentar o problema naquele momento. Quantos de nós nos comportamos como o levita? Né? A figura do levita, né, é daquele que segue o sacerdote, que também se coloca na condição de fiel cumpridor da lei. Quando nós justificamos aquele que sabia mais do que eu, na figura do sacerdote,
que detinha mais poder e recursos, não fez algo para mudar uma tal situação, então quem sou eu para mudar alguma coisa? Quando a gente se mantém numa expectativa inoperante, vendo a situação conflituosa e dizendo, mas isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade do político, do pai, da mãe, do governante, do vizinho, quando nós podemos contribuir em favor da alegria e da paz. Quantos também não nos colocamos na figura do hospedeiro, que se compadece do caído no chão, que oferece o recurso para atender, mas que pretextamos que temos muitas urgências e responsabilidades. Ah, não posso, estou sem tempo. Preciso cuidar dos meus negócios, não posso ficar fazendo tanta caridade, fazer live todo dia, não. Tem condição, não. Ignorando que a boa semente plantada agora é garantia da produção valiosa no porvir. E, eventualmente, muito eventualmente, quantos de nós nos colocamos na condição do bom samaritano, quando silenciamos perante uma ofensa, quando pensamos antes de responder, principalmente aquilo que nós achamos que é um desacato, quando ajudamos ao invés de condenar, quando perdoamos no lugar de nos vingar, quando pacificamos ao invés de explodir, como aquele que derrama um bálsamo sobre as feridas do necessitado, a boa palavra, o sorriso acolhedor, a oferta de água e pão, tão importante nesse momento de pandemia, onde tantas famílias vulneráveis sociais passam fome ou não têm o necessário para se alimentar. Com que frequência nós nos comportamos assim? Então, há muitas interpretações para essa parábola para que a gente possa pensar sobre o nosso estado. E Jesus nos ensina isso. O próximo é um estado de estar próximo, é colocar-se próximo, é ficar próximo do outro. Que a gente não questione quem é, de onde vem, para onde vai, por que caiu, exatamente como o bom samaritano. O nosso próximo somos nós, é o nosso pai, a nossa mãe, são nossos irmãos, nossos vizinhos. É a moça do teleatendimento, que às vezes a gente está chateado com o serviço e despeja na moça. É o amigo que manda uma mensagem para a gente. Às vezes a gente está pé da vida com alguma coisa que aconteceu no trabalho e descarrega em cima do amigo que não tem nada a ver com o problema. É o nosso colega de trabalho que faz aquelas perguntas insistentes, porque ele está querendo resolver uma questão, ou está querendo elucidar, né, uma dúvida que ele tem, e eventualmente a gente tem conhecimento para fazê-lo e a gente nunca tem tempo. Como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, uma mensagem de Kardec belíssima. Não se pode ter guia mais seguro do que tomando como medida como se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? Se a gente pensar nesse período, né, em que tantas pessoas estão enfermas, contraindo essa doença, com perspectivas muito incertas sobre o seu futuro, né, sobre como essa doença vai se desenvolver, pessoas que estão passando pelo luto de familiares que já se foram, mesmo que sejam espíritas. Será que a gente para pensar, né, nas perguntas indiscretas que muitas vezes formulamos, esquecendo de que se nós estivéssemos naquele lugar, como nós quereríamos ser tratados? Às vezes a gente também é movido por uma grande angústia de ajudar. Veja que o bom samaritano faz o máximo que ele pode, mas ele não experimenta propriamente a angústia de resolver completamente o problema. Ele para, um instante necessário para dar os primeiros socorros, depois, como ele precisa voltar para trabalhar, ele coloca o caído no chão sobre o lombo do animal e leva ao hospedeiro e se responsabiliza por esses custos. Então, de certo modo, ele para a sua marcha, mas não se desvia do seu caminho, vivendo, né, exatamente a oportunidade de praticar a caridade e o amor ao próximo dentro das condições que tem. Então, o sacrifício
e a nossa renúncia própria, ele diz respeito a exatamente isso. O que de extraordinário nós temos condição de fazer, né? Qual a nossa medida de amor que nós estamos testemunhando? O apóstolo Paulo também nos elucida através de suas epístolas, principalmente da Epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículos 9 a 10. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. Ou seja, pouco valem todas as outras virtudes se a gente não tem condição de exemplificar essa que é a virtude magna. Então, que a gente possa, meus amigos, dessas reflexões, parar e observar como que nós estamos tratando a nós mesmos. Será que nós estamos nos respeitando, nos cuidando, nos acolhendo nossas dificuldades, inclusive de fazer o bem, trabalhando sempre para melhorá-las, sem nos paralisar, sem cobrar o outro aquilo que nós nem podemos oferecer ainda? Nós precisamos fazer tudo o que nos é possível. E sempre é possível fazer um pouco mais do que aquilo que nós habitualmente fazemos. E nós precisamos sempre nos questionar justamente por causa disso, para que a gente não perca essas oportunidades de transformar o nosso dia, transformar o dia, né, das pessoas que convivem conosco, para que ninguém saia da nossa presença um pouco melhor do que quando chegou. E aí a gente pode pensar em vários exemplos práticos, né? Não prejudicar moral nem materialmente os outros. Sabe aquelas pequenas maledicências, né? As fofoquinhas que são apenas comentários, como em geral a gente diz, mas que são exemplos de espalhar discórdia, fofoca, as formas que muitas vezes a gente encontra sutilmente de dilapidar os bens dos outros, lesar os outros por uma manipulação, abusando da ingenuidade ou da bondade alheias, abusando do tempo dos outros. Caridade também na forma de nós nos desapegarmos das opiniões externas. Isso não é indiferença em relação à opinião do outro, mas uma espécie de filtragem, para que a gente também não passe a viver em função do que o outro vai achar sobre nós. Há uma grande diferença entre não dar resposta ao que não merece e ignorar aquilo que é desagradável ou contraditório. Não é que o outro mereça ser desprezado, mas muitas vezes há certas opiniões eivadas de presunção e de raiva que rechaçaria qualquer intervenção elucidativa. Então é necessário dar tempo ao tempo. E essa sabedoria a gente só desenvolve à medida que a gente vai trabalhando a nós mesmos, vai se percebendo e crescendo pelas experiências. Caridade e amor ao próximo também é se responsabilizar pelas próprias ações, sobretudo quando se tratar dos sentimentos alheios, para que nós possamos prevenir lesões emocionais no outro, prováveis, mas não intencionais. Por exemplo, será que a gente pensa na criação de falsas expectativas quando a gente se relaciona com alguém que nós não estamos sinceramente interessados, né? Mas o principal é que a gente não escolha a quem fazemos e qual o tipo de caridade. Observe que as oportunidades, elas vão naturalmente surgindo a depender das oportunidades. Muitas vezes a caridade está no silêncio, outras em manter-se preso nas nossas cadeias. Eu gosto muito dessa expressão. Paulo de Tarso utiliza essa expressão na sua epístola aos Efésios, quando ele diz que ele é um embaixador em cadeias para que fale ousadamente como importa que fale. A gente sabe que a história de Paulo é marcada por muitas prisões, e mesmo quando preso, embaixador em cadeias, ele não deixou de exemplificar a sua missão apostolar de escrever suas epístolas e fazer suas preleções dentro das prisões. Muitas vezes entre os presos haviam aqueles que se rendiam, que se convertiam, né? Tornavam-se cristãos e queriam aprender mais sobre o Evangelho.
Então, Paulo utilizou todas essas circunstâncias aparentemente inapropriadas para o exercício da caridade como um cenário onde muito mais ele fez em termos de amor ao próximo, muito mais ele educou e muito mais ele testemunhou esse amor que já era tão pujante dentro de si. Então, trazendo agora para o nosso contexto do século XXI, muitas vezes também nós estamos presos em cadeias, embora não estejamos dentro do complexo penitenciário. Mas às vezes nós fazemos parte de conjunturas familiares que nos desagradam. Estamos não agrilhoados, mas renascemos no corpo vinculados pelos laços consanguíneos com aqueles que não nos suscitam amor, aqueles que por alguma razão nós sentimos uma certa animosidade, que o amor não flui de uma forma tão espontânea como poderíamos esperar, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu esposo, é meu filho. E aí, presos nessas conjunturas, nós estamos sendo convidados à caridade e amor ao próximo, porque exercitar a caridade para o estranho na rua muitas vezes é mais fácil do que para o estranho, entre aspas, dentro de casa. Dentro de casa é um estranho muito conhecido, mas é estranho ao nosso coração. O estranho do lado de fora é um estranho físico, mas muitas vezes a gente até consegue, pelo sentimento de piedade, de caridade, de misericórdia, aproximar-se afetivamente daquele. Mas é uma pessoa com quem a gente não passa mais do que 30 minutos, a depender do tipo de tarefa. Eventualmente conversando, entregando algum alimento, mas a gente dá e passa, a gente não convive. Que caridade é maior do que o convívio? E Jesus nos ensinou isso. Jesus vem à Terra, convive por largos anos ao lado de lavadores, fariseus, cobradores de impostos, meretrizes, pessoas simples e requintadas, ricas e muito pobres, e não obstante, depois de todo esse testemunho ao nosso lado, Jesus, após a morte, ressurrecto, volta para conviver de novo e permanece conosco até os dias atuais, porque no orbe terrestre, o orbe carrega as impressões digitais divinas de Jesus, moldado o nosso planeta pelo influxo luminoso do pensamento divino por seu intermédio. Então, Jesus permanece conosco em espírito, em verdade, nos seus ensinos, na presença dos benfeitores espirituais que ele envia para nos ajudar. Então, ele, melhor do que ninguém, nos ensinou como a caridade é expressa por meio dessas convivências. E o quanto que ele precisou enfrentar pessoas que não o puderam compreender, que se apartaram dele no momento de testemunho extremo, e ele sempre se portando como um médico das almas exemplar, como um educador ilustre, como um apacentador das suas ovelhas, nos ensinando que nós devemos dar antes de exigir, que devemos honrar os nossos deveres contraídos. O Espírito Lázaro tem uma mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Lei de Amor, que ele diz que o Espírito deve ser cultivado como um campo. E nós cultivamos esse nosso campo das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, quando nós nos colocamos nas relações. Porque para que nós possamos um dia chegar ao ponto de, como Cristo, amar indistintamente a todos, nós precisamos sermos completos em exercício de amor na nossa família, para depois transpô-lo, para que a gente possa ter paciência com o nosso tempo, com o tempo dos outros, para que a gente tenha coragem para vencer a si mesmo e para não querer aniquilar o outro, temática presente na nossa atual sociedade, marcada pela cultura fortemente narcísica, a cultura da incompreensão, da indiferença e do ódio. E jamais esquecer que a estrela mais fulgurante dos universos, que esse psiquismo irradiante, espelho do próprio Deus, vergou o traje de carpinteiro para entalhar a lei divina nos nossos corações.
Como Kardec muito bem perguntou em O Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Caritas é uma palavra que vem do latim, que significa afeto, estima, um amor no sentido do amor ágape, daquele amor fraterno, do amor verdadeiro. E os imortais vão responder: benevolência para com todos. Às vezes a gente acha que benevolência para com todos é falsidade. É não ser sincero, não ser autêntico. Quando, por exemplo, nós estamos pelo círculo social obrigados a nos deparar com uma criatura, sabe aquela criatura que a gente faz questão de não estar no mesmo lugar que ela, aquela criatura que nos causa um redemoinho emocional por dentro, que é melhor não encontrar, porque a gente vai perder a cabeça e a gente começa a elencar uma porção de adjetivos, né, para a pobre coitada ou para o pobre coitado. É benevolência tratá-la bem. Não é que isso seja falsidade, mas é um exercício da sua existência, de nós nos conformarmos com a sua existência. Porque pense bem, a vida nos foi dada, né, como bênção divina, como glória divina a todos. E todos temos a oportunidade de ter as nossas experiências. Temos um livre-arbítrio que nos é conferido pelo Pai para que nós possamos tomar as nossas decisões, façamos os nossos vínculos, nos relacionemos, né? E responderemos, sabemos, pela lei de causa e efeito por tudo isso. Se Deus conferiu a toda criatura humana essa oportunidade, quem somos nós para coartar quem quer que seja, para proibir de dizer ou fazer determinada coisa? Então essa benevolência não é conivência, não é assinar embaixo com todos os desmantelos dos outros, né? Não é se submeter a atitudes que muitas vezes são atitudes de violência para conosco, mas é tratar o outro como nós gostaríamos que fôssemos tratados, com o mínimo respeito, por ser uma criatura humana como nós também somos. Observe como Jesus tinha uma benevolência para com todos, principalmente para com as multidões. Hoje as multidões, vistas como uma massa humana, muitas vezes são manipuladas por aqueles que são poderosos, por aqueles que têm o recurso do conhecimento. Hoje de manhã eu relia aquele texto do Evangelho, Missão do Homem Inteligente na Terra. Que texto fabuloso! Nos mostra como quem tem conhecimento tem a obrigação, dever moral de repartir, mesmo que tenha conquistado isso por méritos próprios, porque nós estamos diante de um talento que pode elucidar, levar paz, luz para a vida de outras pessoas. Mas muitos, de posse desse conhecimento, utilizam-no de forma manipulatória para usurpar as multidões, constrangê-las ao seu talante, fazê-las escravizadas, como a gente tem inclusive marcas, né, dolorosas na nossa história. Então, tudo isso, toda essa benevolência que Jesus pôde exemplificar com doutores da lei, com as crianças, com os enfermos, mesmo que fosse sábado. E os fariseus reclamavam do Cristo, né? Que ele não podia fazer nenhum tipo de trabalho por ser o sábado. E ele responde: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Onde quer que nós estejamos, podemos praticar a caridade e amor ao próximo em qualquer situação. E ainda na questão 886 a gente tem benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Qual de nós pode bater no peito e dizer: sou perfeito, sou perfeita? Bem que a gente gostaria, né? Eu queria tanto não ter nenhuma defecção moral. Calma, amigo, ainda não é para esse mundo, né? É para mais tarde. A gente vai chegar lá. E especialmente no caso da mulher flagrada em adultério. Um tema tão sensível, né? Principalmente para nós que somos mulheres, mas para a sociedade como um todo.
em que muitas vezes a gente se sente na posição daqueles homens com as pedras na mão. Acontece, eu às vezes observo isso em sites de notícia, né? Noticia-se alguma coisa, um fato. No campo de comentários tem uma diversidade de pessoas com as pedras na mão. Alguns funcionando como advogado de defesa daquele que está ali, representado por aquele fato. Outros, advogados de acusação. Tem gente que veste a toga de juiz para dar o veredicto. E poucos de nós nos comportamos como Jesus nos indicou que deveríamos nos comportar. Aquele que estivesse em pecado, e atire a primeira pedra. Né? Largar as nossas pedras no chão e nos inspirar para poder se colocar no lugar daquela que não pecou sozinha. Ter, antes de tudo, misericórdia. Tem um texto no capítulo de número 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, assinada pelo Espírito Protetor José, que ele diz: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não as que, com aparência de atenuar a falta, mais evidenciam com pérfida intenção. Quantos de nós, ao percebermos os fracos, né, as fragilidades daqueles com quem nós convivemos, nos preocupamos em ser indulgentes, em não divulgar, em não utilizar isso como argumento numa briga? Não é verdade? Às vezes a gente aproveita esse momento justamente para que nós possamos espizinhar ainda mais. E, para finalizar essa questão, perdão das ofensas. Ninguém mais do que Jesus pôde testemunhar isso quando na sua sede serviram vinagre. Ele sim testemunhou esse amor aos inimigos na sua mais clara e pungente exemplificação. Então, meus amigos, já para fechar o nosso comentário e passar para o campo de questões, já agradecendo penhoradamente a todos, né, por essa oportunidade de estarmos aqui reflexionando juntos, termino com uma mensagem que é um poema de Cruz e Souza, que está no livro Parnaso de Além-túmulo, psicografia de Chico Xavier. Caridade é a mão terna compassiva que ampara os bons e os maus, ama e perdoa. Misericórdia a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa, por toda parte promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Um grande fraternal abraço para todos, muita paz.